No vídeo de hoje, iremos contar sobre um serial killer que ficou por mais de 30 anos à solta cometendo seus crimes. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final, pois os acontecimentos que iremos mostrar farão você se questionarem sobre todas as pessoas que conhecem. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, curtir e compartilhar, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer e receber mais visualizações. Agora se prepare, pois o que vamos falar sobre esse homem são coisas extremamente bizarras. Assassinos em série têm comportamentos bem peculiares, bizarros e perturbadores. E com o BTK, codinome Dennis Rader, não foi diferente. Os crimes do serial killer foram reunidos no livro BTK Profile, Máscaras da Maldade, publicado no Brasil pela Dark Side Books. Então, todas as informações fornecidas nesse vídeo foram retiradas de uma fonte segura. Dennis Lynn Rader, nascido em 9 de março de 1945, é um assassino em série americano, conhecido como BTK, um apelido que ele mesmo se deu. BTK significa Bind, Torture, Kill, ou em português, amarrar, torturar e matar. Entre 1974 e 1991, Dennis aterrorizou o estado do Kansas, nas cidades de Wichita e Park City, e matou cerca de 10 pessoas. E não bastando realizar apenas os assassinatos, enviou cartas provocadoras à polícia e jornais locais, descrevendo todos os detalhes de seus crimes. Rader teve uma infância normal e feliz. Não sofria abusos físicos e nem psicológicos, como a maioria dos outros serial killers que já mostramos aqui. Ele gostava muito de estudar romances policiais, revistas sobre investigação e também gostava muito de pornografia e de fantasiar acordado com isso. Em decorrência disso, na sua adolescência, ele espiava mulheres trocando de roupa através das persianas, invadia as casas da vizinhança para roubar calcinhas e também sentia um prazer em torturar animais. Na época em que Dennis começou a cometer os seus crimes, ele já estava casado há 3 anos com a sua esposa Paula Dietz, e já era membro da Igreja Luterana de Cristo. Inclusive, viria a ser eleito presidente do conselho de sua congregação. Rader também era voluntário na tropa de escoteiros de sua cidade. Sua esposa conta que para ela ele era um cavalheiro, a tratava com muito amor e carinho e que chegava a ficar com um tom mais leve na sua voz e na sua postura ao falar dela. Mas detalhe, na sua casa ele gostava de estabelecer várias regras e manter tudo sempre organizado. Tudo tinha que ser feito exatamente no horário determinado, então a sua esposa sempre obedeceu tudo que ele pedia. Lembrando que essa submissão da esposa era algo comum na época. A primeira vítima escolhida por Dennis foi uma garotinha chamada Josie Otero. Ela tinha apenas 11 anos. Josie tinha outros 4 irmãos, e fazia apenas 10 dias que toda sua família tinha se mudado para Wichita. Nessa época, a cidade tinha apenas 260 mil habitantes, então era uma cidade bem calma, onde a maioria das pessoas se conhecia e confiavam uma nas outras. Por estarem se mudando de Nova York para Wichita, a família Otero tinha um costume bem diferente destes de confiar em todo mundo. Então, eles decidiram adotar um cachorro para que ele pudesse proteger os membros da família caso alguém tentasse invadir a sua casa. Nessa época, Dennis tinha 28 anos de idade. Ele acabou vendo Josie e sua mãe, Julie, andando pela rua enquanto levava sua esposa para o trabalho. Então, desde esse dia, Rader começou a observar as duas, observar a casa onde moravam, os horários que as pessoas saíam de casa, o horário que os pais estavam em casa, quantos carros a família tinha e por aí vai. Dennis sabia que a família tinha 2 carros. Então, quando enxergou que não havia mais carros na garagem, viu aquilo como uma oportunidade perfeita para cometer o seu primeiro crime. Ele já havia planejado diversos crimes antes de cometer esse, mas sempre se acovardava quando chegava na hora. Neste dia, Rader não se acovardou e decidiu que iria colocar o seu plano em ação. Porém, o que ele não esperava aconteceu. O pai de Josie havia batido o carro e estava em casa repousando do acidente. Então, no dia 3 de fevereiro de 1974, ele dirigiu até uma rua próxima da casa da família Otero.
deixou seu carro estacionado e foi caminhando até o local. Quando chegou na casa, já estava tudo planejado, e tinha explícito em sua mente que a vítima que ele queria era Josie, de 11 anos. Então ele se dirigiu à porta dos fundos que estava trancada, sacou uma faca de caça, cortou o fio do telefone que estava na parede e arrombou a porta silenciosamente. Ao fechar a porta, ele encontrou Joseph Otero Jr. e seu cachorro, que começou a latir loucamente para Dennis. Joseph Jr. tinha apenas 9 anos de idade. Dennis empurrou o menino no chão e foi para a casa dentro. Ao passar para o próximo cômodo, encontrou o pai da família, Joseph Otero, e foi nesse momento que teve que improvisar. Então sacou uma arma e anunciou que aquilo era um assalto. Neste momento estavam na casa 4 membros da família: Joseph, o pai, Julie, a mãe, Josie e seu irmão Joseph Jr. Dennis mandou todos ficarem calmos que não ia machucar ninguém, e então começou a cometer os seus crimes. O crime durou cerca de 2 horas. Então, quando acabou, fugiu com o próprio carro da família em direção ao estacionamento de um supermercado. Chegando lá, ele estacionou o carro e colocou o banco bem para frente, para que os investigadores não percebessem que ele poderia ser uma pessoa alta. Depois caminhou até a rua onde tinha estacionado seu carro, que era um Impala branco 1962. Chegando no carro, Dennis fez um inventário de tudo que havia levado naquele dia para cometer o assassinato. Isso incluía uma arma calibre 22, uma corda, um fio de uma persiana, mordaças, fita adesiva branca, uma faca de caça e sacolas plásticas. E foi nesse momento que ele percebeu que havia cometido um erro. Ele havia deixado a faca dentro da casa, no local do assassinato. Então ele pegou seu carro e dirigiu de volta para a casa da família Otero. Pegou a faca e saiu da casa e foi para um bosque onde ele costumava brincar quando era criança. Nesse bosque, ele queimou todos os esboços que havia feito do planejamento do crime e também as suas roupas. Algumas horas depois, os outros 2 filhos da família Otero chegaram na casa: Carmen, de 13 anos, e Dani, de 14. Ao depararem que a porta da garagem estava escancarada, eles perceberam que estava acontecendo alguma coisa muito estranha. Então entraram correndo na casa e se depararam com a bolsa de sua mãe jogada no chão. Andando mais um pouco pelo primeiro andar, perceberam que o cachorro estava preso do lado de fora da casa, o que nunca acontecia, já que ele latia muito para os estranhos. Logo depois chegou o filho mais velho, Charlie, de 15 anos, que ao entrar na casa escuta seus irmãos gritando desesperadamente. Então ele corre para o telefone e percebe que o telefone está mudo. Sem pensar 2 vezes, ele sai correndo para a casa do vizinho mais próximo para pedir ajuda e chamar a polícia. Ao chegar no local e começar a investigação, a polícia encontra no quarto principal o corpo de um homem amarrado no chão, o corpo de uma mulher deitada, quase caindo da cama com sangue escorrendo por todo o seu rosto, e também encontraram uma corda cortada. A corda foi cortada por Carmen, uma das filhas, na tentativa de reanimar a mãe de volta à vida. Carmen contou à polícia que quando chegou, a corda estava amarrada no pescoço da mãe. Depois de tudo, os policiais e investigadores chegaram ao local encontrando mais 2 corpos mortos dentro da casa: Julie e Joseph Jr., os irmãos mais novos da família. Todas as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas nas costas. Josie foi encontrada no porão, seminua, presa em um cano de esgoto por um nó de forca, e em sua coxa havia um fluido que estava seco no momento, e que, ao que tudo indica, o assassino havia cometido atos obscenos naquele local. Neste momento, o chefe da unidade de homicídios de Cornwall assumiu o caso. Uma das primeiras coisas que ele percebeu foram os nós que foram encontrados nos corpos. O assassino tinha usado vários tipos diferentes de nós para atar os pulsos, tornozelo e garganta da vítima. Eram tantos tipos diferentes de nós que o investigador começou a levantar a hipótese de que o assassino poderia ser um marinheiro. A história de Dennis é muito pesada por conta do modo cruel que ele matava suas vítimas. Sem remorso, sem culpa, sem nenhum sentimento que o fizesse se sentir mal com o que estava fazendo, totalmente a sangue frio. Deixe nos comentários o que você está achando do vídeo e o que você faria caso encontrasse um serial killer. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer e receber mais visualizações. Agora, sem mais enrolações, vamos voltar ao que interessa. Esse tipo de crime era muito incomum na cidade, então os investigadores faziam coletivas de imprensa 2 vezes por dia para revelar os detalhes novos da investigação.
Após alguns dias, a polícia chegou à conclusão de que o crime cometido contra a família Otero foi uma espécie de vingança de algum cartel de drogas. Então, quando essa informação foi a público, as pessoas ficaram completamente apavoradas. Algumas até compraram armas e instalaram sistema de segurança em suas casas, para que pudessem se proteger de alguma forma. Dennis estava se tornando tão psicopata que levou alguns troféus de seus crimes para casa. Ele começou a usar o relógio de Joseph Otero no pulso e ainda decidiu fazer uma especialização em administração dos sistemas judicial da faculdade, para que conseguisse observar de perto os policiais e aprender mais sobre como poderia lidar com eles. Em um fichário, Dennis escreveu a data do crime, relatou que Joseph achava que o assalto era uma pegadinha e também escreveu as últimas palavras ditas por Josie. Assinou o documento como BTK e arquivou tudo para que pudesse ler sempre que quisesse. Dennis sabia que não era seguro cometer mais crimes, mas acabava inventando e dizendo para si mesmo que tinha o fator X para fazer tais atos. Também inventou em sua cabeça que seu monstro interior o obrigava a cometer seus crimes. Raider chamava seus crimes de ficar caçando mulheres de pescar. Então, após o assassinato da família Otero, ele começou a pescar várias possíveis vítimas para os seus próximos assassinatos. Ele também nomeou tudo o que ele fazia como projetos. Então, ele planejava seus projetos e, caso visse que o projeto era muito perigoso de ser executado, partia logo para outro, ou seja, ia em busca de outra mulher para assassinar. Durante os anos de 1974, que foi o ano do primeiro assassinato de Dennis, e 1991, BTK matou um total de 10 pessoas, sendo todas mulheres. Depois do assassinato da família Otero e durante esse tempo, a polícia nunca conseguiu encontrar o verdadeiro assassino, mesmo ele enviando cartas para a polícia caçoando das investigações. Passaram 15 anos e a investigação sobre o assassino BTK havia sido arquivada, considerado um cold case. Nessa época, Raider havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime do BTK, o assassinato da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas da cidade de Wichita se lembravam dos assassinatos com clareza, e muitos policiais acreditavam que possivelmente o BTK estivesse morto. Isso deixou o Raider extremamente irritado, e, ansiando por reconhecimento, voltou a mandar uma série de cartas e mensagens para a mídia local. Porém, isso se provaria um erro, já que até aquele momento a polícia não o considerava como um suspeito. E essa comunicação com a mídia abriu uma nova linha de investigação para a polícia encontrar o BTK e então prendê-lo, o que aconteceria em fevereiro de 2005. Em março de 2004, o jornal The Wichita Eagle recebeu uma carta, cujo endereço de retorno era alguém chamado Bill Thomas Killman. O autor da carta alegou que ele havia assassinado Vicky Wiggerly em 16 de setembro de 1986, mandando como prova uma foto da cena do crime e outra da carteira de motorista dela, que ele havia roubado no dia do assassinato. Antes disso, não havia sido estabelecido pela polícia que a morte de Wiggerly estaria ligada ao BTK, já que no começo de sua carreira como assassino em série, ele costumava tentar mudar seu modus operandi para confundir a polícia. Uma amostra de DNA coletada de Wiggerly removida de suas unhas deu uma nova prova para a polícia analisar, mas eles ainda não tinham com o que comparar. Então começaram a fazer uma série de testes de DNA com centenas de homens para descobrir quem era o assassino em série. No total, foram analisadas mais de 1.300 amostras de DNA, porém nenhuma deu resultado. Em maio de 2004, a estação de televisão Cake em Wichita recebeu uma carta com os títulos de um capítulo de uma falsa autobiografia, intitulada BTK Story, além de identidades falsas e um caça-palavras. Em 9 de junho, um pacote foi encontrado colado a uma placa de pare na esquina de uma rua importante. Na mensagem havia detalhes gráficos do assassinato dos Otero e um desenho que ele chamou de The Sexual Thrill is My Bill, em tradução livre, a emoção sexual é minha conta. Também incluída estava uma lista de capítulos para um livro proposto intitulado The BTK Story. Após a sua captura, Raider admitiu durante o interrogatório que ele planejava recomeçar a matar, depois de quase uma década e meia parado, em outubro de 2004, e estava perseguindo uma vítima em potencial. Nesse mesmo mês, um envelope pardo foi colocado em uma caixa da UPS em Wichita.
Dentro havia muitas cartas de terror e bondade, mostrando crianças, além de um poema que ameaçava a vida do investigador Ken Launderer e uma falsa autobiografia de vários detalhes da vida de Dennis Rader. Em dezembro de 2004, a polícia de Wichita recebeu outro pacote do assassino BTK. Desta vez, o pacote foi encontrado no Parque Murdoch, em Wichita. Dentro havia a carteira de motorista de Nancy Fox, que havia sido retirada da cena do crime, bem como uma boneca que estava simbolicamente amarrada nas mãos e nos pés, e ainda com um saco plástico amarrado na cabeça. Em janeiro de 2005, Rader tentou deixar uma caixa de cereal na caçamba de uma caminhonete picape em uma loja da Home Depot em Wichita, mas a caixa foi descartada pelo dono do veículo. Quando Rader perguntou numa carta o que havia acontecido com essa caixa, os lixos locais foram revirados e a caixa foi encontrada. A fita de vigilância do estacionamento daquela data revelou uma figura distante, dirigindo um carro do modelo Jeep Cherokee preto, e deixou o pacote perto da caminhonete. Em fevereiro de 2005, mais cartões postais foram enviados para a Cake, e outra caixa de cereal foi deixada numa localização rural, que continha outra boneca amordaçada, que aparentemente simbolizava a morte de Josie Otero, de 11 anos. Em sua carta para a polícia, Rader perguntou se seus escritos fossem colocados em um disquete poderiam ser rastreados. Então a polícia respondeu para ele através de um post no jornal Wichita Eagle, afirmando que era seguro mandar por disquete. Em 16 de fevereiro de 2005, Rader enviou um disquete roxo para a KSAS-TV, uma rede de televisão afiliada à Fox TV em Wichita. Anexado a esse disquete estava uma carta, um colar dourado com um grande medalhão e uma fotocópia do livro Rules of Prey, do ator John Stanford, de 1989, cujo tema era um assassino em série. No disquete, a polícia encontrou metadados incorporados em um documento do Microsoft Word, excluído, que Rader não tinha conhecimento que ainda estava lá. No metadado continha as palavras Igreja Luterana de Cristo, e o documento foi marcado como modificado pela última vez por Dennis. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Rader, que era presidente da Igreja Luterana local. Então, quando os investigadores foram até a casa de Rader, eles avistaram um Jeep Cherokee preto estacionado em sua garagem. O Jeep era do mesmo modelo que a imagem da câmera de segurança do Home Depot havia registrado. Isso era uma evidência circunstancial forte contra ele, mas a polícia precisava de provas mais diretas conectando Dennis Rader com os crimes, antes que finalmente pudessem detê-lo. A polícia obteve um mandado judicial que permitia aos investigadores acesso ao exame Papa Nicolau da filha de Dennis Rader, que estava na clínica médica da Universidade Estadual do Kansas. Com esse exame, foi realizado um teste de DNA, que mostrou que havia um laço familiar entre a filha de Dennis com o DNA encontrado na unha da falecida Wiggerly, e combinado com a evidência do carro foi o suficiente para a polícia conseguir um mandado de prisão contra Dennis Rader, o assassino que se intitulava como BTK. Rader foi preso enquanto dirigia perto de sua casa em Park City, pouco depois do meio-dia, em 25 de fevereiro de 2005. Um oficial de polícia perguntou: "Sr. Rader, você sabe por que está sendo levado?" E ele respondeu: eu tenho suspeitas do porquê." O Departamento de Polícia de Wichita, junto com os agentes do Escritório de Investigação do Kansas, do FBI e do ATF, conduziram buscas na casa e no carro de Rader, apreendendo várias provas nos equipamentos de computador dele, um par de meia calça preta recuperada de um galpão e um recipiente cilíndrico. A igreja em que ele frequentava, seu escritório na prefeitura e a biblioteca de Park City também foram revistados. Em uma conferência de imprensa, na manhã seguinte, o chefe de polícia de Wichita, Norman Williams, anunciou: "O ponto final, BTK está preso." Dennis Rader foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua, com um período mínimo de sentença de 175 anos, pois naquela época não havia pena de morte no estado do Kansas. Em 19 de agosto, ele foi transferido para um instituto correcional em El Dorado, no leste do Kansas, onde continua preso até os dias de hoje.